Olá pessoal, estamos de volta, nossa aula de número 15. Espero que todos estejam bem. Vamos prosseguir aí nos nossos estudos na disciplina de matemática. Na aula de hoje, nós vamos parar um pouco, com a nossa sequência que nós vimos abordando aí no conteúdo da geometria e vamos voltar aí ao estudo dos conjuntos numéricos. Vamos começar hoje então a falar dos números racionais, do conjunto dos números racionais. Então vamos lá, vamos dar início aí na nossa sequência. Bom, o conjunto dos números racionais, ele tem como símbolo essa letra Q que nós estamos vendo aí. Então, a letra Q vem de quociente, e nós vamos ver aí já no próximo slide qual é a relação entre esse quociente e o conjunto dos números racionais. Bom, todo número racional é o resultado de uma divisão de números inteiros. E o segundo número é diferente de zero. Ou seja, todo número racional relativo pode ser escrito na forma A sobre B, com A e B diferentes de zero. Bom, então o conjunto dos números racionais, ele engloba o que nós conhecemos como frações, Por isso que o conjunto dos números racionais, como eu mostrei aqui, ele é representado pela letra Q de quociente, que é, na verdade, um termo da fração, um dos termos da fração, de uma divisão, nós chamamos de quociente. Então, o conjunto dos números racionais, como nós já falamos, ele é expresso na forma de fração. Não podemos esquecer que toda fração ela representa uma divisão entre dois números. Então, aqui, por exemplo, no primeiro exemplo que nós damos aqui, olha, 1/3, a fração 1 sobre 3, 1/3. Na verdade, isso expressa uma divisão, que é o número 1 dividido pelo número 3. A próxima é 3/5, que também nós já conhecemos aí como sendo uma fração, que é a divisão do número 3 pelo número 5. Ok? Aqui nós temos o número 2 sobre 1, que nós podemos escrever esse número simplesmente como 2, porque 2 dividido por 1 é 2. Então vejam que ele está demarcado aí, com um N, que o número 2 é um número natural também. O número 13 sobre 8 também é uma fração, e assim por diante, Só que nós englobamos no conjunto dos números racionais tanto os números que podem ser expressos na forma de fração positivos e negativos. Então, o conjunto dos números racionais, ele engloba o conjunto dos números naturais, porque como nós demonstramos aqui, todo número natural ele pode ser escrito na forma de uma fração, como nós vimos aqui, olha, 2 dividido por 1 é 2, 3 dividido por 1 é 3, 10 dividido por 1 é 10. Então, são números que também são, além de ser naturais, são racionais. E também engloba o conjunto dos números inteiros. Vamos relembrar que o conjunto dos números inteiros era aquele conjunto que abarcava os números negativos, inteiros negativos e positivos. São aqueles números que pertenciam ao conjunto dos inteiros. Agora nós estamos trabalhando com um outro conjunto mais amplo, que é o conjunto dos números racionais, em que engloba também esses números onde eu possa escrevê-los na forma de fração. Além de eu poder escrever esses números na forma de fração, eles podem se apresentar na forma de números decimais, como eu coloquei aqui como exemplo aqui embaixo, olha.
2,29. Isso é um número decimal, né? Um número com vírgula. Aqui é a mesma coisa, 7,99 também é um número decimal. Aqui 0,99, né? Ou como nós conhecemos aí, 99 centavos. E aqui 4,39. Então são números que também podem ser expressos na forma de fração, os números decimais. A gente consegue fazer uma transformação da forma decimal para a forma fracionária e vice-versa. Nós vamos ver isso um pouquinho mais à frente. Então, né, para que nós tenhamos bem reforçado, né, na nossa mente, os números racionais são aqueles que podem ser escritos, conjuntos de números racionais são o conjunto dos números que pode ser escrito em forma de fração. Então, todo número que eu puder apresentá-lo na forma de fração, ele faz parte do conjunto dos números racionais. Vamos lá, então, vamos prosseguir. Bom, eu vou mostrar a vocês como se faz a conversão, né, de uma fração em um número decimal. Então, pessoal, vamos lá. Eu tenho na tela, coloquei na tela aí para vocês a fração 1 sobre 2. Como eu falei, nós não podemos esquecer que toda fração é uma divisão de um número pelo outro. Tá? Então, o que nós estamos vendo aí é o número 1 dividido por 2. Tá? Essa representação que está aí, com essa barrinha inclinada, ela substitui aquela barrinha na horizontal, né? Porque a gente não consegue fazer essa anotação aqui pelo teclado do computador, mas já está convencionado que essa barrinha, quando ela aparece aí na inclinada, a gente já sabe que se refere a uma fração. Então eu tenho aí a fração 1/2, que nada mais é do que 1 dividido por 2. Bom, se você pegar a sua... Opa, vamos lá. Se você pegar a sua calculadora e você fizer a conta 1 dividido por 2... Opa, vamos lá. Deixa eu limpar aqui. 1 dividido... Ah, tá, só um momento. 1 dividido por 2, você vai encontrar o número 0,5. Então, o número 0,5 nada mais é do que a forma decimal da fração 1/2. Então, eu transformei um número fracionário na forma de fração para a forma decimal. Vou dar um outro exemplo aqui. Vamos lá. Exemplo 3 sobre 20. 3/20, a fração 3/20. Bom, vou recorrer mais uma vez à minha calculadora e vou fazer essa conta. 3 dividido por 20. Só um momento, esqueci. 3 dividido por 20. Peraí, vamos lá, deixa eu limpar aqui. 3 dividido por 20. Eu vou encontrar... Tem que limpar aqui. 3 dividido por 20. Eu vou encontrar o número 0,15. Então, 3 sobre 20 nada mais é do que a forma decimal do número 0,15. Legal? Bom, e se eu quiser
fazer ao contrário. Transformar do número decimal para um número fracionário. Número decimal para uma fração. Como é que eu faço? Bom, vamos lá. Vamos usar esses mesmos exemplos que estão aqui, para fazer agora aqui ao contrário. Vamos lá. Eu tenho aqui um número, então, 0,5, que está na forma de decimal. Bom, primeira coisa que a gente tem que entender aqui, pessoal, é que o próprio nome do número já está nos dando uma dica. Ele é um número que contém décimos. Se ele contém décimos, ele, na verdade, é uma fração de algum número que é dividido em 10 partes. Décimos, né? Eu estou dividindo algum número em 10 partes. Ok, pessoal? Então, como que eu vou descobrir que número é esse que está sendo dividido por 10? Olha, vamos olhar para a tela aqui, olha. Você vai pegar, na verdade, esse número 5 que está aqui e vai dividi-lo por 10. Vamos lá, vamos fazer aqui, ó. Eu vou ter 5, tá? Como eu falei, dividido por 10, tá bom? Se você usar a sua calculadora, você vai chegar ao mesmo número, olha. Vamos ver aqui. Ó, 5 dividido por 10. Vamos lá. Deixa eu limpar aqui. 5 dividido por 10. 0,5. Beleza, até aí tudo bem. Mas, na verdade, eu quero chegar à fração 1 sobre 2, que é a fração original que estava. Bom, como é que eu vou fazer isso? Da seguinte forma, olha. A fração 5 sobre 10, se eu dividir, né? 5, olha, vamos botar aqui, ó, 5 dividido por 5 sobre 10. Vou dividir por 5 também embaixo, tá? 5 dividido por 5, eu vou achar 1. 10 dividido por 5, eu vou achar 2. Então, tá aqui, daqui nós, né, olha, retornamos para a fração original. Eu vou apagar aqui e vou dar um outro exemplo aqui. Por exemplo, número 0,9. Bom, vamos usar a regrinha que eu falei, pessoal. 0,9 é 9 dividido por 10. Ah, mas se aqui fosse 12, seria 12 dividido por 10. Se aqui for 5, 5 dividido por 10. Se aqui for 81, 81 dividido por 10. Então, sempre eu vou pegar o número que está após a vírgula e vou fazer a divisão dele por 10, quando eu quero achar os décimos. Então, vamos lá, o número que nós tínhamos colocado era 0,9. 0,9 é igual a 9 sobre 10. Vamos lá, calculadora na mão. É 9 dividido por 10. Quanto que eu vou achar? 0,9. Então, 0,9 equivale à fração 9 décimos. Eu estou fazendo isso, pessoal, para mostrar que os números racionais eles podem ser apresentados na forma de fração ou na forma de números decimais, que são os números que contêm vírgula, né? Para
que a gente não fique sempre achando que número racional é somente os números que estão na forma de fração. Não. Então, para finalizar, eu vou fazer um outro exemplo aqui. Por exemplo, que é o número menos 2,7. Como é que eu transformo esse número aqui em forma de fração? Bom, eu vou pegar o 27 e vou dividir, tá? Por 10. Menos 27, na verdade, né? Vou pegar o menos 27 e vou dividir por 10. Se você vier para a sua calculadora, você vai ver que 27 tem que desativar aqui, que 27 dividido por 10 nada mais é do que 2,7, ok? Existe uma outra forma de fazer isso aqui, tá? Que é, no caso aqui, eu desmembrar isso e transformar isso numa fração mista, tá? Eu posso fazer também dessa forma aqui, olha. Vou pegar aqui, olha, o 2,7 igual. Vou separar a parte inteira da parte decimal, da parte fracionada, ó. Isso aqui é igual a 2 mais 0,7, certo? 2,7 é, na verdade, 2 mais 0,7. Então, isso aqui vai ser igual a 2 inteiros e 7 décimos, né? Na verdade, seria isso aqui, né? 2 inteiros mais 7 décimos. 2 inteiros mais 7 décimos, né? Que na verdade é 2 inteiros e 7 décimos. Legal, pessoal? Então, são outras formas, né? O número 2,7 ele tem a parte inteira, que é o 2, e a parte decimal, que é o 0,7, que é o que está após a vírgula, né? Ou eu faço direto, como eu fiz em cima, ou eu faço essa outra forma de apresentação aqui, que é a forma mista, né? Uma forma mista de fração. Estou mostrando isso porque um pouco mais à frente a gente vai precisar desses conceitos aí para trabalhar com em algumas outras situações. Legal? Muito bom. Vamos lá então. Opa. Vamos prosseguir. Bom, queria que vocês lembrassem agora do conceito de módulo que nós abordamos quando falamos dos números inteiros, né? Módulo ou valor absoluto de um número racional. Vamos ler o que está escrito aí. O valor absoluto ou módulo de um número racional é a distância entre a origem e o ponto que representa esse número. Bom, a origem na reta numérica, vamos lembrar lá da reta numérica, ela está localizada sempre no zero, certo? Zero é a origem, é o início, né? Tanto para cá, né? Quanto para cá, ok? E o módulo, na verdade, é a distância do número, né? É a distância entre o ponto que está localizado sobre qualquer número e a origem. Exemplo, se eu estiver aqui com o número 3, qual é o módulo do número 3? Bom, é a distância do 3 até a origem, que é o zero. Então, vamos lá, ó, 1, 2, 3. Então, o módulo de 3 é 3, porque a distância do ponto, né, que está sobre o número 3 na reta numérica até a origem, que é o zero, é 3. Se a gente medir, nós vamos achar lá 3 unidades. Legal. Agora, vamos olhar para o lado dos números
negativos. Vamos pegar o menos 3 também. Menos 3. Qual é a distância do número menos 3 até a origem? Bom, vamos medir, né? Olha, 1, 2, 3. Eu não posso dizer que essa distância é menos 3, porque não existe medida negativa. Eu não consigo fazer nenhuma medida que apresente medida de distância, né, de tamanho, vamos colocar assim, que seja negativa. Né? Eu tenho medidas de temperatura, de pressão, de outras variáveis que admitem um número negativo. Agora, a distância é sempre positivo, né? Então, o módulo, que é a distância do zero até o menos 3 na reta numérica, ele também é 3. Tá bom, pessoal? Isso nós já abordamos lá quando falamos em números inteiros. Então, com as frações, funciona da mesma forma. Né? Um determinado número fracionário, uma determinada fração, ele também tem a sua posição na reta numérica. E o módulo, ou seja, a distância desse número até o zero, ela sempre vai ser um número positivo. Então, nós estamos colocando aqui, ó, esses exemplos aqui, olha. Não podemos esquecer, né, como já vimos na outra, na parte de números inteiros, que o módulo ele é sempre representado colocando o número entre essas duas barras verticais. Por exemplo, se eu colocar aqui o número 20, né? Número 20, legal, ó, tá? Número 20. Como é que eu represento o módulo de 20? Eu vou ter que colocar esse 20 entre duas barras horizontais, como eu coloquei aqui, tá bom? Então vai ser sempre assim. E aí pelos exemplos aqui a gente vê, olha, eu tenho aqui um módulo de 1 sobre 2 é igual ao módulo de menos 1 sobre 2, que é quanto? 1 sobre 2. Tá? Quando eu meço essa distância aqui, daqui para cá, o módulo, o 1 sobre 2 na reta numérica, ele vai estar mais ou menos na metade do caminho aqui, ó, entre 0 e 1. Tá? Então, qual é essa distância, né, desse número, desse ponto que está sobre o número 1 meio até a origem 1 meio? Tanto negativo quanto positivo. Então, da mesma forma, ó, o módulo de 3 sobre 5 é igual ao módulo de menos 3 sobre 5, que é igual a 3 sobre 5. Não podemos esquecer que módulo é distância, tá? Então, o módulo de 2,5 é a mesma coisa do que o módulo de menos 2,5, né? Porque sempre é a distância do ponto até a origem. E os números, como nós falamos, nos números inteiros, né? Quando eles são iguais, porém com sinais trocados, nós dizemos que eles são opostos ou simétricos, né? Eles têm a mesma distância até o zero, porém estão em posições opostas na reta, tá bom? Então, aqui esse conceito a gente já abordou em números inteiros e não muda muito aqui para os números racionais. Bom, aí, né, nós vamos apresentar mais uma vez a reta numérica e vamos tentar localizar onde estão os números racionais na reta numérica. Por exemplo, aqui nós vemos, olha, que o número 1 sobre 2, o número 1 sobre 2, 1 meio, ele está, olha, entre o 0 e o 1, ok? Se você pegar a sua calculadora aí e dividir 1 sobre 2, você vai achar 0,5, ou seja, ele está entre o 0 e o 1. Na verdade, ele está no meio do caminho entre o 0 e o 1. Né? Então, assim que nós conseguimos localizar. Vamos ver um outro exemplo aqui. Ó. O número
3 sobre 2. Ok. Faça o seguinte, pegue sua calculadora, tá? Vou ativar aqui. E divida aí para mim, olha, 3 dividido por 2, 1,5. Então, nós estamos vendo aqui, olha, que a parte inteira do número, qual é? Aqui, ó, é o 1, tá? Então, ele passou do 1, mas não chegou no 2, né? Entre 1 e 2, se nós dividirmos esse espaço que tem entre 1 e 2 em 10 partes, nós vamos ter 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, 1,7, 1,8, 9, e aí sim chegamos no 2. Então, nós sabemos que o número 3 sobre 2, ele está após o número 1 e não chegou no 2. Ele também está exatamente no meio entre 1 e 2, porque a parte decimal dele é 0,5. 0,5 é a metade, né, do caminho entre 1 e 2. Vamos lá. Outro exemplo aqui, olha. 11 sobre 4. Vamos ver que número é esse? 11 sobre 4. Vamos lá. 11 sobre 4, olha. 11 dividido por 4. 2,75. Percebam que 11 sobre 4, se a gente não fizer a conta, a gente não tem como ter noção em que local da reta numérica ele vai estar localizado. Mas agora, fazendo a divisão, a gente já sabe, olha, ele está entre 2 e 3, tá? E ele passou da metade, ó. Olhem para cá agora, ó. Vamos olhar para a reta aqui, ó. Ó, 11 sobre 4, ó. Ele está entre 2 e 3. Como é 2,7, ó, ele passou da metade, que a metade a gente já sabe que é 5, né? 2,5. E está um pouco além da metade, ok? Mas por que tem esse 75 aqui? Porque agora, ao invés de eu dividir o espaço entre 2 e 3 em 10 partes, eu estou dividindo em 100 partes, tá? Então, cada vez que eu acrescento uma casa decimal depois da vírgula, olha aqui, ó, 1, 2. Na verdade, eu estou dividindo esse espaço entre um número e outro agora em 100 partes. Se eu tiver só uma casa decimal, eu estou dividindo em 10. Se eu botar mais uma casa decimal aí, eu vou estar dividindo o espaço entre um número e o outro por 1000, tá bom? Mas assim, já dá para a gente perceber mais ou menos aonde o número está localizado. Olha um outro exemplo aqui, ó, que é o 38 sobre 9. Não tem como a gente saber assim onde ele vai estar. Então, a gente tem que fazer a conta. Ó. 38 dividido por 9 dá 4,222222222. Tá? Então, ele é um número que está após o 4, ó, após o 4, né, entre 4 e 5, e ele está ali na metade do caminho, na metade da metade, vamos colocar assim, olha, a metade seria 4,5, ele está aqui quase que dividindo esse pequeno espaço aqui em duas partes. Então, pessoal, para que a gente, né, possa... Aí eu tenho outros exemplos aqui, olha, vamos pegar o menos 17, ó, menos 17 dividido por 4. Olha lá, eu vou achar menos 4,25, ó, menos 4, ó, ele está entre menos 4 e menos 5, ó, tá? Agora eu estou crescendo negativamente para cá, então, olha, eu estou entre 4 e 5, tá? Agora a reta, os números, né, eles vão andar daqui para cá, nessa direção aqui, não podemos esquecer disso, ó. Eles vão andar agora nessa direção, tá? Eu estou entre o 4 e o 5 e 4,25. 4,5 é nesse pontinho amarelo aqui,
O 25 é a metade dessa distância aqui, ó, entre menos 4 e menos 4,5. Beleza, pessoal? Isso é para que a gente tenha uma noção de onde esses números, né, podem estar localizados na reta numérica. Uma coisa importante. Quando nós marcamos, né, um determinado ponto na reta numérica para achar o seu valor, esse ponto, né, por exemplo, vou marcar um ponto aqui em cima do número menos 2. Em cima do número menos 2. Aqui. Pronto, menos 2. Esse ponto aqui que eu marquei em cima do menos 2, localizado na reta, ele se chama imagem geométrica, tá? O número a qual esse ponto faz referência, a qual esse ponto está em cima, é chamada abscissa do ponto, tá? No caso aqui eu vou chamar esse ponto de ponto A, por exemplo. Vou chamar ele de ponto A, tá? Aqui. Então, eu digo que o ponto A é a imagem geométrica de menos 2. Por que é a imagem geométrica? Porque ele está medindo distância, tá, pessoal? E o número menos 2 é a abscissa do ponto A. Então, A, que é o ponto, é a imagem geométrica do número menos 2, ou seja, qual número seja que ele esteja localizado na reta numérica, e o número menos 2 é a abscissa do ponto E. Guardem esses dois conceitos aí, que a gente vai precisar deles um pouco mais à frente. Muito bom. Beleza, pessoal. Então, vamos lá, vamos prosseguir. Opa, aqui nós já fomos. Bom, nosso próximo assunto, ele trata da adição algébrica de números racionais. Não podemos esquecer que chamamos de adição algébrica as operações de subtração e adição, tá? Da mesma forma como aconteceu lá com os números inteiros. Toda vez que eu tratar de adição algébrica, eu estou tratando de operações que envolvem subtração e adição. Bom, pessoal, vamos lá então. Para eu fazer a adição de frações que tenham o denominador diferente, olha, de uma é 8 e outra é 10. Eu tenho que transformar essas duas frações em frações equivalentes. E como é que eu faço isso? Eu tenho que fazer com que essas duas frações elas tenham o mesmo denominador. Eu tenho que achar um número que eu possa substituir por 8 e 10, igualando esses dois números, porque quando eu igualo os dois números, aí sim eu posso somar. Quando eu igualo os dois denominadores, os dois números de baixo, aí eu posso somar os dois números de cima. Beleza? Muito bem. Então, como que eu faço para achar qual é o número que eu vou substituir aqui para fazer com que essas duas frações sejam equivalentes, tenham o mesmo denominador? Eu vou ter que achar o MMC, mínimo múltiplo comum, entre 8 e 10. E como que eu faço isso? Vamos tentar relembrar aqui, ó, vou fazer aqui no cantinho. Eu vou fazer isso aqui, olha, para achar o MMC entre 8 e 10. E eu vou dividir 8, né, pelo primeiro múltiplo, né, pelo primeiro divisor comum, que é o 2. Então, 8 dividido por 2 dá 4. 10 dividido por 2 dá 5. Bom, vou continuar dividindo por 2, porque aqui ainda tem alguém que pode ser dividido. Ó, 4 dividido por 2 dá 2. E vou repetir o 5. 2 ainda tem, então vou dividir por 2. 2 dividido por 2 dá 1. E repito o 5. Agora o próximo seria o 3. Não tem ninguém que eu possa dividir por 3. Então vou pular para o 5. Ó.
5 dividido por 5, aqui já é 1, que dá 1. E agora eu vou multiplicar esses números. Olha, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 5, 40. Então, o MMC entre 8 e 10 é 40. Aí eu vou fazer assim, ó, para achar as frações equivalentes. Aqui embaixo vai ser 40 na primeira fração e na segunda também. Só que como eu estou mudando o denominador, eu tenho que mudar o numerador na mesma proporção. Então como é que eu faço isso? Agora eu faço assim, olha, 40 dividido por 8 dá 5. 40 dividido por 10 dá 4. Agora eu vou multiplicar esse por esse. Ó. 5 vezes 5, 25. Reparem que eu já tinha repetido o sinal de menos aqui, tá? 4 vezes 3, 12. Bom, agora como os denominadores são iguais, eu posso somar a parte de cima. Basta eu repetir o denominador e somar o numerador. Olha, vai ficar menos 25 mais 12. Isso aqui vai ser igual menos 25 mais 12, vai ser menos 13 sobre 40. Então essa aí vai ser a minha fração equivalente aí decorrente da minha soma algébrica. Vamos agora resolver esta expressão aí com frações, com números racionais. Bom, primeiro eu vou ter que fazer como eu fiz no exemplo anterior, transformar todas essas frações em frações equivalentes. Como é que eu faço isso? Vou pegar os denominadores, ó. Aqui não tem, mas eu sei que é 1, tá? Quando não tem, a gente já sabe que é 1. Não vou precisar colocar ele lá para achar, mas eu vou deixar ele já aqui, olha. 3, 2, 4 e 6. Eu vou colocar aqui no canto. 3, 4, 2 e 6. E vou achar o MMC entre 3, 4, 2 e 6. Vou começar com 2. 3 não dá para dividir, eu repito. 4 dividido por 2, 2. 2 dividido por 2, 1. 6 dividido por 2, 3. Ainda tem alguém aqui que eu posso dividir por 2. Então, vou repetir aqui porque não dá. 2 dividido por 2, 1. Repito e repito. Agora só faltou o 3, né? 3 dividido por 3, 1. 1, 1. 3 dividido por 3, 1. Bom, não tem mais ninguém. Agora eu multiplico. 2 vezes 2, 4 vezes 3, 12. Ok, pessoal? Beleza. Vamos passar para cá, então. Agora, eu já sei que todas as frações terão denominador 12. Vou botar todos eles aqui. Ó, não podemos esquecer dos sinais, tá? Senão o resultado dá errado. Legal, agora eu vou fazer a equivalência. Vamos lá. 12 dividido por 3 dá 4. 4 vezes 1, 4. 12 dividido por 2, 6. 6 vezes 1, tem menos aqui, 6. 12 dividido por 4, 3. 3 vezes 3, 9. 12 dividido por 1, 12. 12 vezes menos 1, menos 12. 12 dividido por 6, 2. 2 vezes 5, 10. Bom, agora todas as frações já tem o mesmo denominador, 12, legal? Agora basta eu fazer a eliminação dos parênteses, ó. 4 dozeavos menos. Bom, como tem o menos na frente do parêntese, eu vou alterar os sinais de quem estão aqui dentro. Olha. Menos com menos, mais 6 12. Menos com mais, menos 9 dozeavos. Temos que prestar bastante atenção nos sinais, hein, pessoal? Mais
mais com menos, menos 12, 12, mais com mais, 10, 12. Bom, agora eu vou repetir aqui embaixo um único 12 e vou somar o numerador das frações. 4, 6, menos 9, menos 12, mais 10. Legal? Vamos lá? Então, prosseguindo, eu tenho 4 mais 6, 10, menos 9, menos 12. Vou fazer passo a passo, tá? Repito. 10 menos 9, 1, menos 12, mais 10. 1 menos 12, menos 11, mais 10, sobre 12. Menos 1 mais 10, menos 1 sobre 12. Então tá aí, o resultado é esse. O importante aqui, pessoal, é a gente recordar, tá? Esse conceito aqui, olha, de como achar o MMC, tá bom? Mínimo múltiplo comum entre determinados números, tá bom? Tem esse conceito aqui que é importante para que a gente faça com que o denominador das frações sejam equivalentes para que eu possa fazer o somatório. Bom, pessoal, para finalizar essa parte de adição algébrica, eu vou colocar um exemplo aqui, porque eu posso também trabalhar, além de trabalhar com as frações, trabalhar com os números decimais, né? Você pode querer transformar todas as frações em números decimais para trabalhar, ou o próprio problema pode te apresentar já essa questão, né? O problema já está organizado em números decimais. Aqui é mais fácil do que quando se trabalha com as frações, porque eu não preciso me preocupar com a questão de frações equivalentes. Basta eu fazer, né, somatórios, as adições algébricas entre os números. Bom, você pode fazer, né, ir resolvendo à medida que os números vão aparecendo, né? Ou então você pode organizar os positivos primeiro, os negativos depois, para facilitar a sua compreensão. Então vamos fazer dessa forma, olha, eu vou botar na frente os números positivos, porque se eu mudar a ordem, não vai me fazer diferença no resultado final. Eu tenho que ter o cuidado, tá? De não trocar os sinais. Então tá aqui, olha. Apenas troquei os números de posição, né? Que não vai afetar em nada. Agora eu vou resolver aqui, olha, eu vou somar os dois positivos. 2 mais 3,25, eu vou ter 5,25, tá? E posso aqui, se eu quiser, já fazer a adição algébrica desses dois números seguintes, né? Que é o menos 1,9, menos 1,45, que vai ser sinais iguais, eu faço a soma, menos 3,35. Bom, aí agora é só fazer a conta direto. 5,25 menos 3,25, eu vou achar o número 1,90 positivo, né? 1,90. Então é isso, né? Aí algumas formas da gente fazer a adição algébrica com os números racionais. Bom, galera, então a gente está chegando aí ao final de mais essa aula. Eu deixo para vocês essa frase, né, que está aí embaixo, olha. Grandes vitórias são o resultado das pequenas conquistas diárias. Eu sei que, assim, a gente está passando por um momento muito difícil, né? Não só na nossa vida escolar, mas na nossa vida como um todo. E eu queria deixar essa mensagem aí de ânimo, né? Que se a gente está conseguindo aí viver cada dia, né, que passa aí de uma vez e estamos conseguindo estar aqui, né, presentes aí, porque nós podemos dizer que estamos sendo vitoriosos, né?
Então, isso vale aí para a sua vida escolar, vale para a sua vida pessoal, familiar, para que a gente possa entender a importância, né, do dia a dia, né, de todo dia a gente está se superando uma dificuldade a mais. E é isso. Eu queria mais uma vez dizer a vocês, né, que qualquer dúvida que vocês tenham, por favor, coloquem lá nos comentários, que da melhor forma possível eu vou tentar responder as dúvidas de vocês. Tá bom, pessoal? Então, olha, eu deixo um forte abraço para todos vocês, que vocês tenham uma semana bastante produtiva e de muitos estudos aí. Um abraço e até a próxima aula.